Então estamos começando o programa A Vida em Foco e chega o sinal aí na sua casa pelo satélite, também pelo digital aberto ou pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar sobre assuntos que são interessantes para a sua saúde. Em primeiro lugar, falar sobre demência. Olha só, muita gente acredita que isso tem a ver com a idade. Talvez tenha um peso sim, mas não é só isso. Nós vamos ver que alguns estudos mostram que a falta ou o menor contato com a educação acaba tendo uma interferência também nessa demência, nessa tendência. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Lucas Uglione, que é pesquisador na área de neurociência, que realizou essa pesquisa. Também vamos falar sobre brincadeiras para cada idade, já que a gente está olhando um pouco para o futuro, vamos ver como que as brincadeiras podem ajudar também nesse desenvolvimento das crianças. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Você provavelmente já ouviu que a demência tem uma relação genética, tem uma relação com a idade, então conforme vamos avançando, aumenta a chance de demência. Mas o que essa pesquisa aqui demonstra é interessante, ao mesmo tempo assustador, mas que nos dá talvez alguma esperança de podermos mudar esse diagnóstico. É isso que eu quero entender com o nosso primeiro convidado do dia. Está aqui com a gente o Dr. Lucas Uglione, que é pesquisador na área de neurociência. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. O senhor está falando aonde, Dr. Lucas? Falando do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu gostaria de entender, Dr. Lucas, um pouco dessa pesquisa, desses estudos que mostram a relação da demência com essa falta de estudos, O que é exatamente que está relacionado nessa pesquisa? Isso, na verdade, a gente teve uma pesquisa do nosso laboratório, realizada ali no PPG de Farmacoterapia da URGS, liderado pelo professor Eduardo Zimmer, que foi publicado no início desse ano, e que, ao fazer uma análise da população brasileira e de outras populações da América Latina, a gente viu que aquele papo mais tradicional que a gente sempre falou sobre demência, de que o principal fator de risco sempre foi considerado a idade mais avançada. Ele é um fator de risco que existe sim aqui na população, a gente consegue reproduzir esses achados, mas existem outros fatores de risco que ganham ainda mais importância na nossa população especificamente. E quando a gente fala da população brasileira, no nosso estudo, a gente incluiu várias populações, mas a gente fez a análise em cada uma das populações. Na população brasileira, a falta de educação ou a baixa escolaridade, como a gente quiser se referir, era um fator que tinha o maior impacto proporcional em determinar quais indivíduos que seriam mais afetados pelo declínio cognitivo, mais ainda do que a idade. Entendi. E quando vocês olharam para essa baixa escolaridade, o que vocês estão considerando? Qual nível de ensino? Então, como a gente usou alguns estudos populacionais, estudos de grandes bases de dados, a gente tem que ter alguns cuidados com a qualidade da informação que a gente está usando. Sim. Então, a gente, para conseguir extrapolar esses dados para maior quantidade de pessoas, a gente fez uma linha de corte de 3 níveis de educação. Basicamente, pessoas que não tinham, que tinham menos do que o ensino fundamental completo, pessoas que tinham o ensino médio completo e pessoas que tinham algum tipo de ensino superior, seja esse ensino superior nível técnico, uma faculdade formal, uma pós-graduação. Tudo isso porque a gente classificou por anos de educação. Então, basicamente, seriam esses 3 níveis. Por anos de educação. Então seria o contato frequente com uma cultura de estudo, seria talvez
relacionado a hábitos também de estudo, como leituras, a própria questão cultural de, enfim, de aprender instrumentos, por exemplo, o tipo de música. Isso está incluso na sua pesquisa ou não? É muito difícil da gente conseguir incluir isso. A gente acredita que vários tipos de educação diferente vão ter um impacto, talvez não igual, mas parecido. Mas quando a gente está falando de uma base de dados populacionais que vê informações sobre aproximadamente 10 mil pessoas, é muito difícil da gente conseguir fazer essa diferenciação de quais são os hobbies das pessoas, quais são os hábitos das pessoas. Por isso que a gente tem que usar a informação mais simplificada possível. Entendi. Por isso que a gente usou anos de educação. Mas nossa pesquisa não consegue responder essa pergunta exatamente, mas a gente acredita que sim, que é possível a gente extrapolar que outros tipos de educação, outros tipos de estímulos ao cérebro também vão ter, também vão ter esse efeito protetor. E a partir dessa pesquisa, eu não sei se, claro, a partir de uma pesquisa dessa também se abrem outros campos, né, para continuar os estudos. Mas você diria que isso é algo positivo, no sentido de que, por exemplo, um adulto com uma idade talvez mais avançada poderia se utilizar de meios do estudo para reduzir a chance de demência ou até mesmo sintomas depois de diagnosticado? Isso seria possível da gente pensar? Isso é uma coisa que a nossa pesquisa ela não foi capaz de responder, e é na verdade uma pergunta que a gente vem se fazendo muito e que a gente gostaria de no futuro, com outros projetos, vir a responder. Porque o que a gente conseguiu ver foi as pessoas que receberam a educação lá no início da vida, a maior parte delas, né, durante a infância e a adolescência, foram ter um efeito protetor mais para o final da vida, no momento que normalmente se desenvolve demência e declínio cognitivo como um todo. Mas a gente gostaria de saber, e para isso a gente precisaria de um outro desenho de estudo, se as pessoas mais velhas, os adultos que já perderam a oportunidade de ter uma educação formal quando crianças, se nesse momento ainda vale a pena fazer recuperar esse tempo perdido. A gente acredita que sim, porque esse efeito protetor, ele muito provavelmente está ligado com um conceito de reserva cognitiva, que é basicamente a capacidade do cérebro de ser resiliente de tanto estímulo que ele recebeu. Então a gente acredita que talvez o efeito não seja o mesmo, do mesmo tamanho, mas que mesmo depois de velho, a gente consiga, depois de mais velho, desculpa, a gente consiga ainda criar um efeito protetor de estimular o cérebro. Mas isso vai ser respondido com mais certeza nos próximos capítulos. Entendi. Dr. Lucas, e você disse que a base de dados foi bem ampla e vocês se basearam no número de anos de estudo. Ali teve alguma informação a respeito de qual idade populacional que foi avaliada? Ou não teve essa divisão? Sim, a gente avaliou. Na verdade, o banco de dados que a gente usa é um banco de dados chamado ELSI, E-L-S-I, que é um banco de dados aberto ao público da população brasileira, que avalia pessoas mais velhas. Nossa média de idade foi de 65 anos. Ah, entendi. Interessante, então. Então, realmente tem um indício de que os anos de estudo são importantes ao longo da vida, né? Se vocês estão avaliando no final da vida, né? Imagino que tenha essa relação. Dr. Lucas, muito obrigada por compartilhar com a gente hoje. Obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. E seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Também, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você e um abraço para você que nos acompanha aí de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul como um todo. Eu quero fazer um convite para você, para que nós possamos falar sobre vocações. Nós teremos um programa especial no próximo dia 25 de abril, que é sexta-feira, às 8 horas da noite, com Dom Reginei Módulo, que é bispo auxiliar de Curitiba e que recebe convidados especiais para falar sobre este tema. E você vê aí os convidados desta próxima sexta-feira, dia 25 de abril, transmissão pela TV Evangelizar para todo o Brasil e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial.
E eu quero aproveitar que nós vamos falar sobre saúde daqui a pouquinho, sobre brincadeiras para crianças, entender como é que também o cérebro se desenvolve mais ou menos com brincadeiras, se faz diferença os pais brincarem ou não, nós vamos falar sobre tudo isso. As imagens que você vai ver, Brasília, no Distrito Federal, e que nos acompanha pelo site da tvevangelizar.com.br. Em dezembro de 1987, com apenas 27 anos de fundação, Brasília se tornou o primeiro conjunto urbano do século XX, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. A conquista inseriu a capital federal no seleto grupo de monumentos igualmente agraciados com o título, a exemplo da Muralha da China, das Pirâmides do Egito e da Acrópole de Atenas, na Grécia. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E durante este mês de abril, nós estamos na campanha de Jesus das Santas Chagas. É ainda o primeiro mês dessa campanha, que vai até agosto. E nós já precisamos da sua ajuda. Você sabe que durante este ano de 2025 nós temos vários objetivos como Obra Evangelizar para continuar esta evangelização e chegar a outros lugares, ou seja, para a gente ampliar o sinal da TV Evangelizar, para que a gente possa também colocar algumas manutenções que são importantes, né? Manutenções como modernização de equipamentos é importante para a nossa transmissão e também mexer nas melhorias do terreno da Terra Prometida. Esse terreno que foi providenciado graças à sua ajuda e que agora nós devemos tornar realidade. Um projeto lindo que você faz parte desse momento histórico. Então eu te convido a participar com a gente. A forma mais segura de você fazer a sua doação é do jeito que você está vendo aqui. Aí na sua tela aparece o formato, que é o CNPJ da Obra Evangelizar é Preciso. O valor você define. A sua generosidade, o que você puder, vai fazer diferença para nós nesta campanha de Jesus das Santas Chagas 2025. E nós vamos mandar alguns mimos para você. Quem conseguir fazer esta ajuda nos meses de abril e maio vai receber aquela fitinha de Nossa Senhora do Carmo e Jesus das Santas Chagas para marcar o ano de Nossa Senhora do Carmo, unindo a Jesus das Santas Chagas. E ao final das 5 etapas, você que conseguir nos ajudar todos os meses, vai também receber na sua casa um pedaço do manto marrom que foi abençoado pelo Padre Reginaldo lá no Monte Carmelo. Tudo isso em forma de gratidão, mas você sabe que a maior ação que você pode fazer é ajudar na evangelização, como nós fazemos aqui na Obra Evangelizar, seguindo o que nos pediu nosso Senhor Jesus Cristo, ide e evangelizai. É isso que estamos fazendo pelos meios de comunicação. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Enquanto eu me encaminho para o nosso segundo tema do dia, um recado especial para você. Boa tarde, Carol. Boa tarde você que acompanha a programação do Evangelizar e fica aí assistindo. A gente fala do Vision X e você se pergunta, será que o Vision X é para mim? Então eu é que vou te fazer uma pergunta. Tua visão tá fraca? Tá cansada? Passou o tempo, tá cada vez mais difícil de conseguir enxergar de longe? Você vai no mercado, tenta enxergar um preço, não tá conseguindo. O olho vermelho demais, ardendo, coçando o tempo todo. Tem alguém em casa que já tá com uma catarata, com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia e vai prolongando, vai deixando para depois. Ou já fez, está precisando fazer aí um processo de recuperação, você quer cuidar da sua visão e cuidar de quem está aí dentro da sua casa? Então faz o seguinte, já liga pra gente 0800 777 0190, porque o Vision X, esse aqui, do X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como ele já faz na vida de tantas pessoas, e é por isso que eu venho aqui falar com propriedade dele, porque são pessoas como você que fazem questão de gravar o depoimento e vir aqui contar. Vamos assistir mais um comigo? Veja lá. A minha visão era muito ruim.
Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. O meu olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vesorcis, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vesorcis, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Sensacional, né? Então já liga também 0800 777 0190. Eu vou entregar o Vision X aí na porta da sua casa, hein? Promoção que você quer? É promoção que eu vou fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai receber 4, vai comprar 3, vai receber 6 e assim por diante. Então não dá para perder, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. É com você, Carol. Olha só, se no primeiro bloco a gente conseguiu falar sobre uma pesquisa que olhava um pouco mais adiante na nossa idade, falar sobre demência, agora nós vamos olhar para a infância e entender a importância das brincadeiras. Às vezes para o adulto isso parece apenas um ritual, mas o que mais tem envolvido quando a gente fala das crianças, né? E em cada fase nós temos brincadeiras que são diferentes, então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Rita Low. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Psicóloga, gerente do voluntariado do Pequeno Príncipe, contato com muitas crianças, né? Com certeza. Diga uma coisa para mim, acho que a primeira dúvida que surge na cabeça dos pais, dos educadores, né? A importância da brincadeira no sentido não só pedagógico, mas o que isso faz com a criança? Exatamente, não no sentido pedagógico, porque existem várias formas de se brincar e muitos profissionais que utilizam do brincar com objetivos. O livre brincar é esse brincar que é fundamental. Se a gente pensar até em nós, quando éramos criança, e a gente rememorar um pouquinho, a gente vai ver o quanto era importante e o quanto naqueles momentos em que a gente brincava, a gente tinha prazer, alegria. Mas mais que isso, a gente desenvolve muitas coisas. Psicicamente falando, é muito importante que o momento que a criança brinca, ela está fazendo uma elaboração simbólica. Ela está ali produzindo algum conteúdo que a gente não vai saber qual é, mas talvez de registro de coisas muito boas que lhe aconteceram, mas também de alguns sofrimentos. Então ela também está resolvendo algumas questões? Exatamente. E nesse momento, se a gente deixar ela se desembaraçar na sua brincadeira, ela vai resolver algumas questões e vai entender melhor isso. O brincar, além disso, ele é muito importante porque ele traz a questão simbólica. Então, quando eu falo elaboração simbólica, é essa capacidade que nós humanos temos de não ter presente um objeto, mas poder imaginar alguma coisa naquele objeto. Então, se a gente pensar nas brincadeiras antigas, por exemplo, um cabo de vassoura era um cavalinho. Sim. Porque essa capacidade é nossa só, de poder imaginar naquilo o que eu quiser, sem estar presente um cavalo de verdade. Sim. E a brincadeira traz isso o tempo todo. A imaginação. Eu posso brincar com brinquedos industrializados, mas eu posso brincar com qualquer coisa. E imaginar ali algo que eu queira. E isso é muito importante no processo psíquico de desenvolvimento. Então, falando nisso, né, você trouxe um assunto interessante que acredito que as pessoas estão pensando a respeito disso, que é justamente ter muitos brinquedos que são mais industrializados ou voltar aos mais simples. O que você fala sobre isso? Eu diria para você que a criança brinca de qualquer forma. Até sem nada, né? Até sem nada, porque ela vai se apegar ao que tiver, se apropriar do que tiver por perto, né? E que a gente não precisa de um brinquedo industrializado para brincar. É claro que você tem brinquedos que estimulam, brinquedos interessantes, mas que eles podem ser usados como a criança quiser, não como muitas vezes a gente imagina que eles deveriam ser usados. E às vezes eles têm já uma função pré-estabelecida, né? Acaba limitando um pouco essa criatividade. Sim, eu acho que a gente deveria dar à criança essa alternativa de brincar como ela acha que deve brincar com o brinquedo. Entendi. Porque ela pode fazer daquilo muitas coisas e às vezes aí além da capacidade do brinquedo. Porque a capacidade da criança é muito maior que o rótulo do brinquedo. Sim, né? Sim, e às vezes se apropria também de materiais que tem por perto, areia, água, coisas que são muito interessantes, porque a criança gosta desses materiais com texturas diferentes, Por isso que gosta de massinha, de coisa que pega, que, né? Isso, entendi, eu acho que assim, materiais plásticos que a gente chama, porque podem, cerâmica, por exemplo, pode transformar em várias coisas. Né? E por outro lado, vou me adiantar um pouquinho, mas
acho que é muito importante a criança, às vezes, até participar de um processo de construção desse brinquedo. Por que não? Então, brinquedos construtivos mesmo, que é algo que ela vá partir da própria imaginação. Isso... Ou até assim, no sentido de buscar em algum lugar. Eu tenho barro no que vamos dizer que eu tenho um jardinzinho e tenho barro. Por que eu não cavo e não transformo esse barro numa cerâmica? Explorar o ambiente. Explorar o ambiente. Por que eu não me junto com outros amigos? Que isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que abordar, a questão de estar brincando presencialmente hoje. Porque isso foi muito retirado da criança e do adolescente por conta das telas. Sim. Mas brincar presencialmente e participar do processo criativo com um adulto junto, fazer uma massinha com trigo, água, colorir com uma corzinha, fazer uma receita, brincar, ou depois, se não colorir, assar e fazer um pãozinho. Mas assim, desde o momento da criação disso, até o brincar com isso, até o restabelecer do ambiente dentro das possibilidades da criança. Agora vamos deixar o ambiente como estava, um ambiente limpo, mas dentro das possibilidades da criança, com um adulto monitorando. Entendi. Até que idade, mais ou menos, a criança brinca? Dá para dizer na isso, verdade, não? todos nós deveríamos ainda brincar. É e mesmo? A gente tem, na verdade, a gente tem uma via que ficou do brincar, né? Que o nosso trabalho deveria ser por essa via, dessa satisfação que a gente encontrava no brincar. Aquilo que a gente faz deveria trazer essa satisfação também. Tá. Né? Tá. Mudada para o adulto. Ou o hobby, se a gente fosse falar também. Exatamente, o hobby também. Tá. É um exemplo bem importante. O hobby, todos nós teríamos que ter um momento de lazer e que pudéssemos trazer de novo à tona essa questão do que eu gosto de fazer e de uma maneira um pouco mais tranquila, mais relaxada. Entendi. Isso. Então, nesse sentido, você fala sobre a interação social, ela é importante. Eu acho fundamental. Porque Principalmente eu acho que para todos, né? Pra todos. Acho que não é só para criança, mas então essa história de, por exemplo, jogos online não faz a mesma função de uma brincadeira, por exemplo? Não faz pela questão presencial. Eu vou dizer para você que eu sempre fui muito ponderada em relação às telas no sentido do uso. Hoje eu tenho uma opinião um pouco mais rigorosa, porque a gente está vendo pesquisas que desde 2010 o uso das telas, dos smartphones, pelas crianças e adolescentes, eles têm transformado a infância. O que acontece? A gente vem de uma tendência anterior a 2010 de que a gente não pode frustrar muito a criança, que ela pode fazer as coisas. Então você começa a ver crianças fazendo coisas que não deveriam, porque o certo e o errado em alguns ambientes existem mesmo e devem ser aplicados desde pequeno, porque a criança precisa se frustrar para lidar mais tarde com a frustração. Não tem como não se frustrar, né? Com a não tem como evitar isso. Para poder crescer. E junto com isso, uma certa superproteção pela questão de segurança, de tudo. Vem no momento assim, não pode se machucar, não pode, em determinados ambientes não pode ir. E aí a tela entra junto nesse momento, só que a gente super protege de um jeito físico e desprotege na tela, porque você não sabe o que essa criança pode estar acessando ou esse adolescente. Sim. Né? E isso traz uma consequência muito séria para a gente ver hoje. Tem alguns livros já escritos e alguns estudos que desde 2010, no mundo inteiro independente, os transtornos mentais aumentaram, que é os transtornos de ansiedade. Entre os adultos, isso ou entre as crianças entre e as adolescentes, crianças também? Que são os nossos jovens geração Z hoje. Entendi. Né? Então, assim, a dificuldade de lidar presencialmente com algumas coisas, porque o jogo online, ele faz você ter amigos, mas amigos virtuais, né? Que você sabe que estão ali, mas você não convive no dia a dia, você não passa situações. E a socialização é super importante para o desenvolvimento. Né? E acesso à pornografia também. Sim. Né? E nas meninas, que são as mais afetadas, a questão do ideal. Todo mundo é bonito, todo mundo tem uma casa bonita, todo mundo tem um namorado bonito, todo mundo tem uma vida maravilhosa, o que é uma grande mentira. Sim, isso gera uma frustração, mas que é uma frustração assim muito... Não dá para equiparar, né? A pessoa fica desejando aquilo ali e é algo que... até ela perceber que não é uma realidade. Sim. Né? Aquilo faz uma pressão tão grande, porque ela ainda não tem condições, a criança não tem condições de perceber, a não ser vivendo que o mundo não é esse tão cor-de-rosa. Sim. Vamos dizer que assim, nos contos de fada se imaginava isso, mas a gente sabia que era uma história. Sim, estava claro, né? Estava claro. Agora a história está muito parecida com a realidade, né? E mesmo assim, no conto de fada, você tinha sempre um personagem, mas acho que psicamente a gente entendia que a bruxa e a princesa podiam estar dentro da mesma pessoa. Elas estavam em dupla lá, mas a gente sabe que todo mundo tem dentro de si um pouco de cada, exatamente. Sim. Então, é interessante.
Muito obrigada por trazer esse tema aqui pra gente. Teria muito mais para falar, mas fica para outra oportunidade. Ótimo, também. Então. Muito obrigada, viu, Imagina, doutora Rita? que é isso. Agora um recado para você, acompanhe comigo. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde para você de casa. Importante esse recado aqui, ó, e é para você prestar atenção, que é para a sua saúde. Se você precisa cuidar do seu corpo, melhorar casos de dores crônicas, as dores já te impedem de trabalhar cedo tranquilamente, de acordar ou dormir bem, de dormir, ter aquela noite de sono tranquila, você precisa urgentemente utilizar o magnésio quelato. O magnésio quelato vai ajudar você a melhorar o quadro de dores e também estimula a produção e equilíbrio da melatonina, que é aquele hormônio responsável pelo seu sono, que ajuda você a dormir melhor, potencializa o cuidado que o seu corpo precisa. Além do mais, além de dormir bem, você vai conseguir ter alívio dessas dores, melhorar a sua mobilidade e ainda ter um aliado para a sua saúde diária. Faz o seguinte, liga no 0800 591 8773, pede agora o seu magnésio quelato, que você vai garantir um desconto especial. Desconto de 60%. Vou te mandar de presente também o nosso seca-barriga, para você que está naquela meta. Tem aquele objetivo de emagrecer, de perder uns quilinhos aqui, reduzir medidas. A pílula seca-barriga é excelente para isso e é o mais indicado, 100% natural, não tem contraindicação. Liga 0800 591 8773. Pede já o seu magnésio quelato para você ter esse aliado natural para a sua saúde. Ó, ligando agora, além desse desconto e do presente, você levando o kit completo. Se você quer experimentar o magnésio, ter um tratamento prolongado, se você ligar agora, eu garanto para você mais um mês de tratamento do magnésio quelato na compra do seu kit. Liga 0800 591 8773. Presente assim é só hoje. 0800 591 8773. Eu volto com você, Carol. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o autismo e como algumas terapias se utilizam de formas muito criativas, como, por exemplo, o surf, para ajudar essas crianças. Enquanto isso, saímos com imagens da Ponte da Amizade, essa ponte que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, com o Paraguai, ambos que nos acompanham pelo site da tvevangelizar.com.br. E a Ponte da Amizade, que conecta esses dois países, é um dos marcos mais icônicos de Foz do Iguaçu. São 552 metros de extensão. A Ponte da Amizade foi construída durante os anos 60 como parte de um esforço conjunto entre Brasil e Paraguai para melhorar a infraestrutura de transporte entre os dois países. Já eu volto. Agora eu vou trazer para você o projeto Maré Azul, que usa do surf como terapia para ajudar as crianças que têm autismo. Preste atenção. Agora eu estou aqui na Praia da Leste Oeste, uma das mais lindas praias do nosso Ceará. E é aqui que vocês vão conhecer o projeto Maré Azul, um projeto que vai nos ensinar que a inclusão faz toda a diferença. O projeto Maré Azul utiliza o surf como ferramenta de inclusão e desenvolvimento para crianças autistas, tendo como objetivo proporcionar experiências únicas que ajudam no desenvolvimento social, emocional e motor dos pequenos. Quando a gente iniciou como escola de surf, a gente tinha vontade de trabalhar com crianças e o líder comunitário local nos deu a ideia de trabalhar com crianças autistas. E hoje, graças a Deus, já temos mais de 2 anos de projeto ativo. Com a orientação de profissionais capacitados, as aulas de surf são adaptadas às necessidades de cada criança, promovendo não apenas a prática do esporte, mas também a construção de vínculos e a superação de desafios. Muitas das vezes uma criança não tem muito acesso a uma terapia e o surf acaba ajudando muito essa criança. E isso está mudando minha vida, deixando minha vida em outro patamar mesmo. O Maré Azul é um exemplo inspirador de como o esporte pode ser um agente transformador na vida de crianças com autismo. Eles estão mais calmos, eles sempre pedem, mamãe, hoje eu vou pro surf, mamãe, hoje eu vou pro surf. Eu disse, não, peraí, é um dia, é uma semana sim, outra não. E eles sentem também, quando são acolhidos,
né? Quando as pessoas amam. Esse contato com o mar, quando você olha esse marzão aí, enche os olhos assim, o coração fica cheio de alegria? Sim, lógico. O que é que o mar representa para você? O amor de Deus. O amor de Deus. E olha, eu não fui o único repórter dessa história não, viu? O Paulo Vitor, um dos alunos do projeto, também me ajudou. O que você faz com o projeto? Eu dou aula para as crianças que têm TEA e igual você, que é meu aluninho, boto para pegar umas ondinhas, para se divertir dentro d'água. Parabéns, Paulinho! Será que vem aí um surfista repórter? Para vocês que são de qualquer outro lugar aí do Brasil e querem conhecer melhor esse projeto e querem ajudar também, eu vou deixar aqui como é que as pessoas podem fazer para encontrar vocês. Então fala pra gente. Pronto, a gente tem o Instagram, né, do Maré Azul e da escolinha. Vocês podem entrar em contato lá com a gente. A gente tá de braços abertos para receber qualquer doação. Deus tem o melhor ainda para frente e eu creio que daqui para frente Ele vai nos ajudar mais para a gente ajudar mais famílias, mais crianças. Amém. Amém. Tá vendo só? Você conheceu este projeto graças à transmissão que é feita aqui pela TV Evangelizar. Por isso que nós temos uma missão tão bonita e que eu tenho a maior alegria de convidar você a fazer parte. Quando você se torna um associado da obra Evangelizar é Preciso, é isso que você nos permite fazer. Levar informações que condiz com a evangelização e que faz com que nós possamos cumprir o que Jesus Cristo nos pediu: ide e evangelizai por todos os meios. Dessa forma é que você nos ajuda fazendo uma doação mensal. Então, se você quer, a partir de agora, se tornar um associado e nos apoiar a cada mês, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp por esse número, no 0 operadora 41 3221 6060, ou você pode ligar, se preferir, no 0800 410 6060. A nossa equipe entra em contato com você e a partir desse momento você vai dar autorização, seus dados, para que você receba o Jornal do Evangelizador, seja por meio digital ou físico, e participe de uma forma bem atuante neste mundo da evangelização. Então, muito obrigada, espero ver você aqui dentro como associado da obra Evangelizar é Preciso. Agora, um recadinho importante para você que está aqui me acompanhando. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Você já parou para pensar que um simples prato de macarrão que você comeu no almoço hoje pode ser um perigo aí para a sua saúde? Isso por conta, gente, da grande quantidade de açúcar e carboidratos que acabam se transformando em mais açúcar ainda no seu organismo e quase ultrapassa o limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente se você sofre com diabetes e sabe que é muito importante, que é crucial o controle do açúcar no sangue. O diabetes não controlado pode levar a sérios problemas cardíacos, neurológicos e o mais triste, a perda da visão e até mesmo a amputação de membros. O Glicotrate te ajuda nessa luta diária, diminuindo o açúcar no sangue e atuando no bom funcionamento do pâncreas. Ligando agora no 0800 551 5146, você garante o Glicotrate com 50% de desconto no kit completo. E de presente vai aqui um medidor de glicose digital para você conferir a eficácia do produto. Olha só, pessoal, apenas uma cápsula por dia. Gente, olha só, atenção para essa informação. Um frasco vai render 4 meses de tratamento. Imperdível, né? Frete grátis para qualquer lugar do Brasil e para Curitiba e aqui região, pedindo agora, você recebe ainda hoje. Então ligue já, 0800 555 5146 e garanta a cápsula inimiga do açúcar. Volto contigo, Carol. Obrigada. E já que estamos no mês de abril, que é considerado abril azul por causa da conscientização do autismo, nós separamos para você essa matéria que fala sobre um aplicativo que, na verdade, ajuda as crianças que têm autismo e outras condições que são consideradas atípicas a memorizar
aquilo que é tão importante no dia a dia, hábitos pequenos, como você vai ver agora. O diagnóstico de transtorno do espectro autista do Dante veio quando ele tinha 2 anos e 3 meses. Sua mãe, a Rafaele Alves, conta que a dificuldade do filho em responder a alguns comandos fez com que ela buscasse ajuda especializada. Dante é acompanhado por uma equipe de terapeutas que o auxiliam e a criança ainda conta com a ajuda de um aplicativo, o Toit. A questão do desfraude dele me ajudou muito, em questão de ir no banheiro, explicar no joguinho como é que ele vai até lá na pia, lava as mãos, usa o sabão, tudo direitinho. Tem me ajudado muito em relação a isso. Aplicativo que não só tem ajudado o Dante nas tarefas do dia a dia, como toda a família. Pegar uma roupinha, de arrumar o lençol na cama, de pegar um brinquedo, de organizar, isso também tem me ajudado muito. Com o aplicativo, as crianças começaram a desenvolver sozinhas atividades simples do dia a dia, como lavar as mãos, escovar os dentes, arrumar os brinquedos e até fizeram mais amizades, é porque a interação melhorou bastante. Desenvolvido pela startup Neurobrink, em parceria com as psicólogas e empreendedoras Silviane Andrade e Clarissa Leão, o aplicativo une a inteligência artificial e a terapia em um único lugar, no metaverso. O aplicativo vem com várias atividades do dia a dia, dando a sequência para que a criança consiga executar aquela rotina e memorize, e a partir dali ele possa generalizar para o dia a dia dele. A gente cria as rotinas a partir das demandas também que os pacientes e as famílias trazem para a gente. Por exemplo, as famílias trazem dificuldades de uso de banheiro. Aparece uma coisa muito simples para uma criança típica, mas nem sempre é, né, para uma criança com autismo. E aí a gente cria uma rotina de uso de banheiro. Com a autorização dos pais, o tempo em tela, neste caso, é visto como algo positivo e possibilita não só uma melhora cognitiva, como na autonomia, tornando a experiência educativa e produtiva para as crianças autistas. Para uma mãe, é a coisa mais desafiadora imaginar que seu filho não tem independência. Imagine, não consegue usar um banheiro sozinho, não consegue se alimentar sozinho, não consegue atravessar uma rua sozinho. Então, esse, na minha visão, é o maior dos benefícios para a mãe e para o próprio paciente, porque a partir daí ele, de fato, consegue ter um máximo de independência dentro da sua condição. Benefícios que já podem ser percebidos também pelos profissionais. Eles tendem muito a se desorganizar com o que é o novo. E através do Toit, como ele simula exatamente o dia a dia, ele já vai acostumar. E a realidade da criança é essa, eles aprendem brincando. O aplicativo Toit já está disponível na Play Store e Apple Store, podendo ser baixado facilmente pelo celular. Foi uma forma da gente contribuir com quem não está tendo acesso às terapias, ou quem já tem, mas às vezes o desgaste é muito grande, ou não tem plano de saúde, ou está na fila do SUS, que a gente possa contribuir para além dos muros aqui da clínica, né? Gostou do programa de hoje? Espero que sim. Fica disponível para você no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, para que você possa replicar, comentar, dar a sua opinião. E amanhã nós nos encontramos novamente às 3h30 da tarde. Combinado? Logo depois do terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.